Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Buscast, o seu podcast do Busologia Alagoana sobre mobilidade e transporte. Eu me chamo Daniel Tavares, sou jornalista e sou um dos editores aqui do Busologia Alagoana e vou estar com vocês nesse projeto. E na primeira edição do Buscast, vamos debater sobre um tema que vem dividindo opiniões e que tem despertado a atenção de muita gente. Trata-se da diminuição da passagem de ônibus na capital alagoana, que atualmente custa aí os seus R$ 3,65. O atual prefeito de Maceió, JHC, do PSB, prometeu durante a campanha das eleições municipais de 2020 que iria reduzir o valor da passagem de ônibus logo no primeiro dia da sua gestão, caso ele fosse eleito. Dias depois, ele venceu a eleição e o compromisso foi reforçado durante a posse do cargo. A redução não veio logo de cara no primeiro dia da gestão, mas JHC criou no último dia 6 de janeiro uma comissão para analisar o valor da tarifa de ônibus que é cobrada na capital alagoana. O grupo é formado pelo Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, André Costa, o Secretário Municipal de Governo, Francisco Salles, e o Procurador-Geral do município, João Lobo. Eles têm o prazo de 10 dias úteis, que é prorrogável por mais 10, para que possam analisar os contratos da licitação e os relatórios apresentados pelas empresas que atuam no Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió, o SIM. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió, o Sinturb, alega que o valor da tarifa já está defasado, tendo em vista que o último aumento foi autorizado pela Prefeitura lá no início de 2018. Os empresários ainda afirmam que o sistema entraria em colapso com a redução da tarifa. Diante desse cenário, vamos debater aqui no Buscast se diminuir a passagem de ônibus em Maceió de fato é viável para o sistema. Para esta conversa, eu não estou sozinho. Eu chamei aqui também o José Luiz, que é um dos editores do Busologia Alagoana. Fala pessoal, tudo bem? E temos aqui também a participação do Rodrigo Fonseca, que também faz parte do grupo Busologia Alagoana aí há um bom tempo. Olá, Rodrigo. Olá, gente. Ok, então vamos nessa. Eu começo perguntando a vocês, começando aí pelo Zé Luiz, qual a sua posição diante de um aumento ou melhor, de uma redução da passagem de ônibus em Maceió? Você é favorável, é contrário? Como é que você vê essa questão? Então, a discussão da redução da tarifa em si, ela não é de todo ruim. Até porque, a cada nova gestão da prefeitura, geralmente busca-se fazer auditoria de contratos, verificar se a gestão anterior deixou bomba ou se não deixou, ou se tem alguma coisa irregular e coisa assim do tipo. Não é de todo ruim. O problema todo é que está se tratando essa questão como se fosse uma espécie de palanque político para promover alguém, ou algum setor, sei lá. A redução da passagem, ela é viável se, por exemplo, houver alguma espécie de contrapartida, como se fosse uma desoneração ou até mesmo o próprio subsídio. Sem isso, realmente pode-se entrar em um colapso. Porque a crise no setor de transporte não é exclusividade de Maceió, mas do Brasil como um todo, né? E como aqui em Maceió, desde o início do sistema de transporte, a receita das empresas advém do passageiro pagante. Então, se essa receita diminuir, pode ser que falte realmente dinheiro ou que a operação reduza bastante e que aí também ocasione um aumento no número de desempregados e uma piora exponencial, acredito, da prestação do serviço, né? Então é algo que realmente precisa ser analisado, só que analisando-se as consequências de ter subsídio ou não e analisando-se também de que não se pode ficar criando esse palanque. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo. E aí, Rodrigo, você aí que conhece o setor de transportes, não só tem um conhecimento não só daqui de Maceió e do estado, mas também de outras capitais. Como é que você vê essa questão de uma redução da tarifa aqui em Maceió? O transporte, o transporte coletivo, né, de passageiros, ele vem passando por uma crise financeira desde 2014, segundo os dados. Então, de lá para cá, houve uma grande queda de demanda. E o que acontece? Com a ascensão de aplicativos, até o transporte clandestino também, que influencia nesse roubo dos passageiros, digamos assim, isso influencia na operação. Então, quando a empresa ela vai fechar suas contas no final do mês, essas contas não fecham, porque o número de passageiros transportados, ele não chega a pagar esses custos, digamos assim. E segundo a auditoria que a própria prefeitura contratou, agora, antes de acabar o mandato, né, foi
visto que os contratos realmente precisariam ser revistos, porque o número de passageiros que a licitação previa é diferente do que eles realmente estão transportando. E é visto que essa campanha de diminuir a passagem foi praticamente realmente um palanque político para angariar votos, né? Porque para que se haja essa redução, é preciso subsidiar ou até ter uma desoneração, como o próprio Zé Luiz mencionou. Não dá para a gente chegar e dizer que vai diminuir, né? Claro que o contrato prevê essa diminuição, mas com condições, e essas condições teriam que ser feitas, né? Digamos assim. Então, no meu ponto de vista, acredito que essa redução ela não vai acontecer, a não ser que a prefeitura realmente arque com esses valores, porque segundo até visto em outros locais por aí e outras auditorias que foram feitas, né, em outros municípios, e até um exemplo disso é Belo Horizonte, no qual foi feita uma auditoria quando o prefeito assumiu em um determinado ano, e quando ele viu, a passagem estava muito defasada, ou seja, o valor teria que ser muito maior do que estava sendo cobrado, né? E a gente tem receio de que isso aconteça aqui e mesmo assim o prefeito leve à frente, só para informar ou dizer, entre aspas, que há uma máfia do transporte, né? Então eu acho inviável, né? Acredito que por estar praticamente 3 anos, acredito eu, sem reajuste de tarifa, então essa redução poderia levar a um colapso do sistema. Eu vou fazer um breve comentário sobre essa questão, que vai na linha do que o Rodrigo falou também, e um pouco do que o José Luiz falou no início da nossa conversa aqui. É justamente essa questão. Não é viável nesse momento uma redução da tarifa pelo fato do sistema estar em uma profunda crise. E aí, quando a gente fala em crise, não é só uma crise no sistema de transporte público de Maceió, é algo generalizado, eu diria, para todo o país. O intuito do usuário é ter um transporte público melhor, um transporte de qualidade. Tanto que quando a gente observa essas páginas como o Maceió Ordinário, Divino Busão, que colocam publicações sobre essa questão da redução, e você vai olhar lá nos comentários, eu tenho essa curiosidade de estar olhando, a gente percebe que muita gente pede mais ônibus, né? Pede uma qualidade melhor no serviço, tudo mais. Tem muita gente pedindo, eu vejo lá nos comentários, mais ônibus. Precisa de mais ônibus, os ônibus que tem não estão disponíveis, não são suficientes e tudo mais. E aí a gente vê, principalmente nos horários de pico da manhã, que é o maior pico de passageiros, a gente vê muitas linhas tendo dificuldades com a atual demanda que se tem e a atual oferta de veículos que também se tem em Maceió. E quando você fala em redução da passagem, eu estou aqui com um administrador, que é o Rodrigo, o José, e o Rodrigo, que é um contador, então são áreas que eles conhecem. O objetivo de uma empresa, o fim de uma empresa é gerar lucro. Esse é o objetivo dela. O transporte, ele é público, ok. Mas não é a prefeitura que fornece o transporte. A prefeitura, ela regula o serviço, né? Então ela tem ali toda a questão da regulação, ela determina qual empresa fica com qual região, qual linha fica com qual empresa, quantos veículos, essa coisa toda. Mas não é ela que oferece o serviço, é uma empresa privada. Essa empresa privada que é vencedora de uma concessão, de uma licitação, enfim. E aí essa empresa ela tem o objetivo de gerar lucro, como toda e qualquer empresa. A partir do momento que se reduz a tarifa, a quantidade de ônibus que tem na cidade que é ofertada, ela também vai diminuir. Então, se hoje, por exemplo, a 704, que é a linha Benedito Bentes Ponta Verde via Santa Lúcia, hoje ela está operando com 18 carros, né, José? Isso, 18 carros. Pronto. No período da manhã, que é o período de maior pico. Com a redução da passagem e não tendo um contraponto, um subsídio da prefeitura, o que acontece? Para a empresa manter o lucro dela, ela não vai ter condições de operar com 18 carros nessa linha. Antes a linha operava com mais, 23, 25, hoje ela opera com 18. Ela não vai ter condições de operar com esses 18. O que acontece? Vai reduzir para 15, para 14, né? Proporcional ali ao valor da redução. Isso em uma linha. Em todas as outras linhas do sistema também vai haver redução. Uma empresa que operava uma linha que operava com 5 veículos vai operar com 4, com 3. E, consequentemente, o transporte hoje, que convenhamos, creio que seja um ponto pacífico aqui entre nós três, né? Todos nós concordamos. Não é um bom serviço, tem muitas deficiências e tudo mais. O serviço que já não é bom, ele acaba ficando muito pior. E vai piorar e muito o serviço prestado ao usuário final. Vai piorar e muito a vida daquele trabalhador que precisa do transporte para ir para o seu trabalho, para ir para a faculdade, né, quando as faculdades voltarem às aulas presenciais e tudo mais. Então, tudo isso vai ser um caos. O sistema vai entrar em colapso. Não vai ter ônibus para todo mundo. Por quê? Porque
A função das empresas é gerar lucro, como eu falei. Então, para ela gerar esse lucro, continuar tendo a sua existência garantida, ela vai ter que reduzir de tamanho, porque o valor diminuiu. Consequentemente, você tem motoristas desempregados, você tem cobradores, você tem mecânicos, porque se tem menos ônibus na rua, a empresa provavelmente vai vender esses ônibus que não estão usando mais, né, para pagar rescisões, essas coisas todas. Então, tem menos ônibus na garagem. Menos ônibus na garagem, menos mecânicos, menos profissionais de lanternagem, borracheiros, menos profissionais do administrativo. Então, vai ser um enxugamento total do sistema, um encolhimento de fato. Então, eu não vejo isso como algo bom para o usuário, que hoje já reclama da quantidade de ônibus que tem em Maceió. Você reduzir isso ainda mais é muito complicado. Muita gente vê o empresário como vilão, aquela coisa toda. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, o empresário ele trabalha nesse setor, ele quer colocar mais ônibus nas ruas, quer que a demanda dele aumente e tudo mais, mas infelizmente tudo isso tem um custo, como tudo na nossa vida, né? Então, para cada ônibus que ele coloca na rua, tem custo com pneu, com combustível, com manutenção, com mão de obra, com tudo. Então, acaba que tirar os veículos da rua é o jeito ali de se manter a operação funcionando e a empresa aí funcionando e servindo aos usuários. E eu duvido muito, né? Uma lotação, uma van, sei lá o quê. Sei lá, se a passagem for reduzida para R$3, por exemplo. Eu duvido muito alguém querer levar alguém do Bio até a Ponta Verde por R$3, né? Não vai. Né? E vocês pensam nessa linha também, José? Realmente, não vai, por esse valor realmente não vai. Nem mesmo complementar, nem mesmo van, nem mesmo os aplicativos de transporte, né? Como a gente conhece, como Uber, 99, entre outros e outros. Um ponto interessante que o Rodrigo citou também, que é essa questão de inflamar essa relação de consumidor com a empresa, né? Aí a gente também puxa a prefeitura. Qual que é o papel da prefeitura? No que ela é responsável diante de tudo isso, né? Se a gente der uma olhada nas audiências anteriores que já aconteceram na Câmara de Vereadores, nas notícias que já saíram na internet, até mesmo nos próprios documentos da agência reguladora do município de Maceió, que no caso o transporte público até 2020, se eu não estiver enganado, ele estava sob intervenção da prefeitura. E lá a gente podia ver que a própria prefeitura também devia uma grande quantia de dinheiro para as empresas. Então, daí você já olha que a prefeitura tem sua parcela de culpa. Só que ela é omitida, né? Até porque quando um político vai fazer uma campanha, vai fazer uma promessa, ele não vai culpar a prefeitura para a qual ele quer ocupar o cargo, né? Então daí você já tira um dos principais motivos de inflamar essa relação. A prefeitura, o candidato à prefeitura, ele quer tirar o dele e deixar que os outros se explodam praticamente, né? E é o que está acontecendo no atual momento. Hoje a gente tem uma certa ameaça de greve, por exemplo, no transporte público, o que pode desencadear problemas de deslocamento para quem é usuário, assim como mais perdas de receitas para as empresas, né? E além dessa questão do aumento ou não do salário do funcionário. Exato. Essa questão aí da ameaça de greve que o José tocou é justamente porque o sindicato dos rodoviários, né, o Sintro, como faz anualmente, já protocolou o reajuste da categoria, né? Já deu entrada ali no aumento do salário dos rodoviários, cobradores e motoristas, fiscais, enfim. E aí as empresas já alegaram que não tem condições, porque além de toda a crise que o setor já passa, tivemos uma pandemia e, convenhamos, o setor de transporte foi um dos mais afetados, porque muita gente está trabalhando em home office até hoje, né? Você teve muita gente demitida também, infelizmente, então, que deixaram de pegar o ônibus para ir para o trabalho, se deslocar e tudo mais. Então, você tem uma redução drástica aí nessa demanda, fora todo o isolamento que nós ainda estamos passando, né? Restrições e tudo mais, o que acaba diminuindo o valor no final, e também o fim do programa de redução de jornadas do governo federal, né, que terminou em 31 de dezembro, que ali ele concedia às empresas a redução salarial ali atrelada a uma redução de jornada. E esse programa acabou e não tem mais como as empresas agora reduzirem os salários e reduzir a jornada dos profissionais, então tem que pagar o valor integral. O Sindicato das Empresas já sinalizou que não tem condição nenhuma. Por outro lado, o Sintro também está lutando pelos direitos, que é o reajuste anual. E aí a gente está falando muito em subsídio, desoneração, só para conceituar aqui para quem não está ligado nesses termos,
O subsídio é quando a prefeitura ela banca um pedaço do valor, tá? Ela dá o dinheiro diretamente às empresas e aí ela tira do caixa da própria prefeitura, né? Que a prefeitura tem lá. A desoneração é quando o governo ou a prefeitura ela permite com que a empresa não pague alguns impostos. Então ela isenta a empresa daqueles impostos e chega e diz, olha, tal imposto você não precisa me pagar, a gente não vai cobrar para ajudar você aí a se manter. E aí setores que trabalham com serviços essenciais geralmente têm alguns benefícios nesse sentido, né? E aí, para curiosidade de quem acompanha o Buzzcast e o Busologia Alagoana e não conhecia, não sabia disso, mas vou dar o exemplo de São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Estima-se que ano passado as empresas de transporte urbano lá de São Paulo receberam cerca de 3,2 bilhões de reais em subsídio. Então a prefeitura pagou mais de 3,2 bilhões às empresas de São Paulo. A tarifa em São Paulo hoje é R$ 7,60. Só que o usuário não paga R$ 7,60, ele paga hoje R$ 4,40. Então, essa diferença entre R$ 7,60 e R$ 4,40, a prefeitura é que banca, né? Por isso que em um ano chegou ao valor de 3,2 bilhões. E aí, através desse subsídio, eles conseguem ter um programa de renovação de frota, sem falar que as empresas lá, eu não conheço muito lá, mas o José e o Rodrigo conhecem, mas tem empresas lá que tem o quê? Mil veículos na frota, né? Mais que isso. Algumas têm até 2.000 veículos, 1.500. A frota de São Paulo é muito, muito grande, né? Até pelo porte da cidade. Em números totais, estima-se que sejam 15 mil, 14, entre 14 e 15 mil ônibus. Então daí você já tira que é uma frota gigantesca, né? Sim, sim. E aí também por isso que esse número grande, né, de 3,2 bilhões, mas também o número de passageiros transportados é outra realidade totalmente diferente aqui de Maceió. Mas eu citei esses números só para a gente ter a noção de como o sistema daqui ele é um pouco defasado. É claro, poderiam ter melhorias, né? Poderia-se ter melhorias. O Maceió, comparado a São Paulo, é muito menor, então você tem itinerários, as linhas percorrem um percurso muito menor e tudo mais. O que eu chamo a atenção aqui é essa questão de que reduzir a passagem não significa melhoria no transporte. E eu acho que todos que utilizam o transporte, todos que moram na cidade, esperam uma melhoria no transporte público. Até porque, se todo mundo for pegar um carro, uma moto, uma bicicleta, sei lá, não tem espaço para todo mundo, né? A cidade tem dias aí que já é um caos. Imagine se você ainda mais diminuir a oferta de ônibus e tudo mais. E não dá também para a prefeitura reduzir a passagem e cobrar a manutenção da mesma frota que está hoje ou o aumento da frota, porque é totalmente inviável essa questão. E uma empresa de ônibus ela tem muito custo. A gente foi lá mesmo em 3 garagens ano passado, né, da Real Alagoas, da São Francisco e da Aviação Cidade de Maceió. E lá a gente pôde acompanhar como funciona essa questão, essa logística e tudo mais. Você tem um gasto gigantesco com peças de reposição, de motor, transmissão, chassi, por aí vai. Fora as revisões programadas. E o ônibus ele roda muito, né? Você tem ônibus aí, por exemplo, começa a rodar 4, 5 da manhã, chega na garagem 11, meia-noite, né? Então veja quanto de quilometragem esse veículo roda. Então as peças desgastam muito rápido, você tem custo com diesel. Os ônibus mais novos, você tem o Arla 32, né, que os ônibus Mercedes, que é um custo a mais que se tem também, que você tem que estar trocando. Fora, assim, N outros custos que a gente poderia estar falando aqui, mas devido ao tempo, vamos deixar aqui em off. E você, Rodrigo, como é que você enxerga essa questão? Acredito, né, que todo mundo, todos os anos, tem aumento em todas as áreas. É plano de saúde, é colégio, enfim, em todas as áreas. E aí o que é que acontece? Se eu não aumento a passagem, no caso eu reduzo, e uma empresa de ônibus ela lida com o quê? O material direto principal de uma empresa de ônibus, os principais, pneus e combustível. São os dois principais e são os que mais consomem. Esses dois insumos, na verdade, eles não param de aumentar. Então eles continuam aumentando e aumentando e aumentando. O salário dos funcionários também aumenta todo ano, porque o salário mínimo ele aumenta, então tudo que é baseado no salário mínimo também aumenta. E aí as empresas já com seus custos, digamos assim, em 60, eles passam para 70. E aí como é que eu vou na contramão disso e reduzo? A conta não fecha, né? A gente já vê por aí que não dá para fechar. A gente poderia ver uma maneira de valorizar esse transporte. Ao invés de baixar a passagem, por que não dar incentivo para que as pessoas utilizassem esse transporte, né? Por que não melhorar a qualidade do serviço
né? Por que não chegar no sistema e ver quais são as dificuldades que as empresas enfrentam, quais são as dificuldades que o usuário enfrenta, né? E aliar esses dois pontos. Isso seria o ideal, né? Não fazer campanha eleitoreira de dizer que vai baixar a passagem. Isso não resolve, né? Na verdade, isso só inflama uma disputa entre as empresas e o usuário, ao invés de fazer eles caminharem juntos, né? Então, eu não sou favorável a uma redução, né, de tarifa, só se fosse feito com os trâmites de um subsídio, né, que a prefeitura desse, baseada numa auditoria que fosse feita e visse o quanto é a que deveria ser a tarifa para poder pagar todas aquelas contas, porque é contabilidade básica fazer isso. Entendeu? Então não adianta a gente chegar e querer empurrar, né? Dizer que vai baixar de toda maneira, sendo que a gente não tem nenhum embasamento. Eu acredito nisso. Ficou claro aqui a nossa posição. A gente defende um transporte melhor, um transporte mais otimizado e que o usuário seja melhor atendido. Mas, pelo menos no meu entender, e creio que também no entender do José e do Rodrigo, uma redução não significa uma melhoria. Pelo contrário, significa um sucateamento, digamos assim, do sistema de transporte. Estamos chegando aqui ao fim do Buscast. Eu vou deixar esse tempo para as considerações finais aí do Rodrigo e do José. Vou começar pelo Rodrigo. Não, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, né, da gente poder explanar esses pontos que às vezes parecem tão difíceis, né, das pessoas conhecerem. Gostaria de dizer que quem tiver interesse ou ver que se alguma coisa dessa área tá errada ou você acha que não tá do jeito certo, né, tá sendo feito do jeito certo, busque estudos, essas coisas, porque é muito bom, muito fácil a gente chegar sem conhecimento nenhum e julgar toda aquela situação, tudo aquilo como besteira, digamos assim, né? Mas quando a gente vai analisar profundamente, a gente vê que o empresário não é o vilão que tanto mostra que é, né? Entendeu? Então, a população sofre, a gente sabe que sim, que tem que ser feitas melhorias, a gente não nega isso. Acredito que a gente tem até projetos para essa melhoria até para a população, né? Mas aí é como a gente fala, a gente tem que ter os pés no chão e conseguir aliar todos os fatores, né? Poder fazer essa ponte entre o empresário e os seus clientes, que são os passageiros, né? E o órgão gestor, que deveria ser esse intermediário, né? Muitas vezes ele não quer, ele quer fazer como é que eu posso dizer, fazer uma questão de marketing, né, da sua gestão, e não ajuda em si a população, verdadeiramente, né. Então que tenhamos essa consciência de ver realmente essas coisas e espero que o nosso transporte, né, o transporte aqui de Maceió, ele evolua, né, e não possa retroagir, porque seguindo essas condições que estamos vendo, né, ele vai retroagir, infelizmente, e a gente não espera que isso não aconteça. Exato. E é sempre bom destacar a importância do transporte de massa, né? Porque se cada um, como eu falei, comprar o seu carro e for para a rua, não tem via suficiente para todo mundo. Vai todo mundo ficar mais parado do que andando. Então, o transporte de massa ele é muito importante, principalmente em grandes cidades, capitais. E em Maceió, infelizmente, a gente vê que muitas vezes ele não é tão valorizado quanto deveria. E aí, Zé Luiz? Opa, eu agradeço o momento, agradeço a conversa, concordo plenamente com o que o Rodrigo falou. E ainda falo mais uma coisa: Maceió, se eu não estiver enganado, é a quinta maior capital do Nordeste, né? Se eu não estiver enganado, é isso. Se eu estiver errado, perdão, eu me engano. Mas temos pouco mais de 1 milhão de pessoas e nós temos um transporte que não é condizente a essa quantidade populacional do município, né? Então, hoje nosso sistema de transporte está defasado, não só em questão de passagem especificamente, mas de estratégias como um todo. E aí também envolve o órgão gestor, que não toma medidas mais adequadas e que também vem a acarretar mais prejuízo para a empresa e uma piora no serviço para o usuário. E ainda puxando um gancho do que você havia dito também, Daniel, dessa questão de mais carros nas ruas, hoje a gente tem que levar em consideração que Maceió praticamente perdeu um corredor importantíssimo de transporte, que no caso é a Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, que é ali que faz a ligação do Bebedouro até a Cambona, pode-se dizer assim, né? Perdemos esse corredor,
o fluxo foi quase que totalmente jogado para a Avenida do Vale do Góes Monteiro e a Avenida Fernando de Lima, que nitidamente ficou mais congestionada e a velocidade média diminuiu, tanto para quem usa carro como para quem usa ônibus, porque o carro acaba ficando na faixa do ônibus porque não tem espaço, muitas vezes. Então, você acaba por congestionar toda uma cidade aumentando esses carros e que não havia de escapes, correto? Então, acaba que se você não priorizar o transporte de massa, o transporte na cidade como um todo entra em um caos praticamente, simplesmente um caos. E aí mostra também o descuido por parte do órgão gestor, independente de prefeito ou não, isso é para todas as gestões anteriores, não só do JHC, como a do Rio Palmeiras, entre outros e outros, que não deram essa atenção especial e segue muito dessa tendência, pode-se dizer que era muito utilizada antigamente, que era o nome rodoviarista, né? Que prioriza muito essa questão do transporte individual e não o de massa. Então é isso, beleza, Zé? Belas considerações finais. E só deixando claro aqui, tá? Que antes que alguém fale, né? Nós não estamos recebendo nada de empresa nenhuma para estar defendendo ninguém, nem de sindicato de empresa, nem de nada. Apenas é o nosso ponto de vista baseado no que a gente estuda e do que a gente conhece aí do sistema. E como a gente falou aqui, uma redução, ela é bem-vinda, desde que se tenha um subsídio, se tenha algo que não faça com que o sistema entre em colapso. Se for reduzir por reduzir, simplesmente é melhor deixar como tá, né? Mas é isso. Vamos ficando por aqui com o Buzzcast. Eu quero agradecer a participação aqui do José Luiz e do Rodrigo Fonseca e espero aí contar com eles nas próximas edições também, sobre temas futuros. Inclusive o Zé levantou um tema muito bom aí sobre a defasagem do transporte aqui como um todo, né? Dá pra gente debater isso no futuro. E eu agradeço também a sua companhia e te espero na próxima edição do Buzzcast. Valeu, até mais, tchau, tchau.